tudo bem? Vamos falar um pouco sobre Ho'oponopono. Se você nunca ouviu falar, Ho'oponopono virou moda em vários lugares, de várias linhas, né? Tanto linhas de coach, linhas de espiritualista, antes mais das linhas espiritualistas. E o Ho'oponopono para mim sempre foi uma chave, uma forma rápida de resolver algumas coisas, inclusive dentro, ou melhor, principalmente dentro. E eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre Ho'oponopono e dando dicas de como usar, para que usar, onde usar. Então vamos começar pelo começo, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Essa série vai estar passando nos meus dois canais. Meu canalzinho bebezinho, que é o meu canal de numerologia, vou colocar lá também. E também no meu canal de inteligência emocional, que é o Desenvolver-se, também estará lá. Ou melhor, aqui, né? Bom, vamos começar pelo começo. Eu tô aqui na dúvida se eu começo pelo meu começo ou começo pelo começo do Ho'oponopono. Vou começar pelo meu começo. Por que eu vou começar pelo meu começo? Porque o Ho'oponopono já é bem antigo. Bom, primeira vez que eu ouvi falar sobre Ho'oponopono, eu não entendi muito bem. Não conseguia nem falar, eu ficava assim, aquele negócio que tem um monte de P e um monte de O. Ho'oponopono, Ho'oponopono, Ho'oponopono. Aí eu descobri que era Ho'oponopono. Mas na época, isso já tem... Eu calculo a idade para trás pela idade do meu sobrinho. Meu sobrinho devia de ter 1 ano, esse ano ele faz 9. Então tem... 8 anos. Tem uns 8 anos. Que estava entre 1 e 2, coisas assim. Então, em média, 7, 8 anos. Então, 7, 8 anos atrás, e ainda não tinha tanta gente falando no YouTube e em vários outros lugares sobre isso. Mas já existia. E eu encontrei um canal, um site, né? Foi site mesmo, do McAllister, MC Alistair, falando sobre Ho'oponopono, sobre colibri. Eu confesso que o que me chamou a atenção foi a foto de um colibri. Eu acho muito bonito. E aí ele fazia o Ho'oponopono, mas não ele puro. Então na hora eu não me associei muito ao Ho'oponopono, porque ele fazia uma meditação muito legal, que tinha os encontros, não sei se ainda tem, que você acessava online, né? Mesmo período, no Message, no site, não lembro direito, que faz tempo, e as ferramentas eram outras. E aí ele leva você na meditação para cima, como se quem já fez fogo sagrado, quem já fez algumas meditações onde te leva para cima do planeta e ali você recebe uma luz, esse tipo de meditação guiada, e quando leva para cima começa a limpar a partir dali. Eu não entendia muito bem o que ele estava fazendo, eu só estava fazendo. E aí passou-se alguns aninhos, pouquinhos, e eu tava trabalhando de voluntária no Arte de Viver, DJ Gurudev, para quem é DJ Gurudev. Tava trabalhando na Arte de Viver, e aí no final de um dos cursos tinha uma troca de presente, não sei o que, e eu ganhei este livro. Tá invertido. Eu ganhei este livro, Limite Zero, do Joe Vitale. Ele tem vários outros livros sobre lei da atração, né? A maioria é sobre lei da atração, e depois o Ho'oponopono, vários de cunho espiritualista, de cunho experimentalista com relação a energias, né? Vou botar assim, experimentalistas. E aí eu peguei o livro, olhei assim, gente, eu já ouvi falar, porque aqui sim, Limite Zero, Sistema Havaiano Secreto para Prosperidade, Saúde, Paz e mais ainda. Eu fiquei olhando isso, aí atrás vem escrito que é o Ho'oponopono, já vi falar disso. Aí você não sabe quem deu o presente, né? E aí a pessoa veio, ai, foi você que pegou, que legal, que não sei o quê.
Aí eu tentando entender, assim, tá bom, o que é, né? Já que ficou tão alegre por eu ter pego o presente, obrigado, né? Provavelmente foi dado com muito carinho, né? Pela expressão. Aí ele falou assim, minha mãe melhorou a vida dela tanto com o Ho'oponopono que comprou vários livros desse para dar para os amigos, para distribuir. E porque fez muita diferença na vida dela. E aí eu decidi pedir um desses livros para ela para deixar aqui para alguém pegar. Aí fui ler sobre isso e falei assim, eu já ouvi falar sobre isso. Há um tempo atrás, antes disso, já tinha ouvido falar do Ho'oponopono. Por que eu estou contando essa história de que já ouviu falar? Antes de eu ter viajado nesse sitezinho, antes de eu ter recebido o livro, eu comentei com minha terapeuta na época, que eu fazia terapia, e é bom, tá? Eu tenho um terapeuta, alguma coisa assim. E aí, ela falou assim, Dani, eu já te falei sobre isso, não sei quanto tempo atrás. A mente não gravou. Por que eu tô contando essa historinha? Porque tem coisas que a gente já ouviu falar, já até sabe do que é, mas nunca entrou profundamente. Às vezes fez alguma coisa, como eu fiz essas meditações com o Ho'oponopono e me senti muito bem, mas nunca entrei no que isso seria de verdade. O que é esta filosofia? E se você tá aqui, né, comigo até agora, já são 6 minutos de vídeo, quase. Porque tá interessando fazer até onde isso vai. Esse vídeo é mais para falar. E o que é o Ho'oponopono no final das contas? Já é um sistema havaiano de meditação e foi sendo esquecido, foi sendo deixado, só mesmo sendo praticado nas ilhas pelos nativos, pelas pessoas com quem tinham afinidade com essa filosofia, porque também não é uma filosofia muito familiar a gente. Hoje até é, porque por isso acredito que tenha ressurgido e agora com mais força ainda. Porque ela diz que você é responsável por tudo aquilo que você entra em contato. Então, em algum momento, eu já era responsável por eu conhecer o Ho'oponopono a partir do momento que a primeira pessoa falou para mim sobre isso. Então, eu já tinha alguma conexão com isso. Tá, mas tudo que eu entro em conexão eu vou ter que ir direto? Não, é uma escolha. Mas como pra mim apareceu várias vezes, eu assim, tem alguma coisa estranha aí. Então, esse sistema havaiano consiste em 4 frases. Sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. Que você pode fazer de algumas maneiras. Parede. Eu vou explicar porque é parede, tá? Depois. Parede. Sinto muito por não ter te pintado esse ano. Me perdoe pela falta de cuidado. Obrigada ou gratidão por estar aqui, edificando a minha casa. Eu te amo. Simplesmente por você existir. Esse é um tipo de coisa que você diz que eu também sou responsável por essa parede. Eu também sou responsável por mim, pelo que acontece com o outro, pelo que eu entro em contato, pelo que eu ouço falar. E aí, quem ressurgiu isso foi um médico, um psiquiatra. E o nome dele, tô com um livro para ler o nome dele, porque confesso que eu nunca decorei. Ihaleakala Riuliu. Tem algumas pessoas que falam o nome assim direto, Riuliu. Mas eu fiquei muito mais conhecido, muito mais na minha cabeça, o Joe Vitale, até por causa do que o meu contato mais a sério foi através do livro. Depois, outras coisas, mas contato assim. Agora eu estou em contato com o Ho'oponopono. Talvez por ter experimentado antes, né, ter vivenciado. Gosto muito de quando eu faço
tanto atendimento individual como atendimento em grupo, de ter algum tipo de vivência, mesmo que seja uma vivência mental, de fazer uma meditação e ir guiando conforme a situação, né? Conforme o que foi conversado ali, para destrinchar. Então, porque você sente, não trabalha só racional, mas você sente. Então, só uma explicação. E aí, o que chamou a atenção do Joey, falando do livro, foi que falaram para ele que um doutor curou uma ala psiquiátrica apenas com o Ho'oponopono. E ele queria saber o que era isso. Como assim curou uma ala psiquiátrica? E ele, por que eu falei da parede? Porque estou resumindo bem a história, tá? Se você quer ler o livro, continue lendo, porque tem outras coisas interessantes aqui. E ele fazia o Ho'oponopono para as paredes. Ele fazia o Ho'oponopono para os funcionários. Ele fazia o Ho'oponopono para cada ficha de cada paciente. E segundo o livro, né, segundo a história que ele conta para o Joey, é que ele não entrava em contato com o paciente diretamente. Ele estava mais ali com as fichas. E aí ele fazia o Ho'oponopono. Não sei se ele fazia outras coisas também. Pode ser. Não tiro várias ações. Mas a história é o seguinte, que quando você faz esse tipo de coisa, você está elevando a tua frequência, está reorganizando a sua frequência com relação àquilo. E aí eu fiz o da parede por 2 motivos. Primeiro, porque ele fala da parede aqui também, que ele fez na parede do psiquiatra. E outro motivo, eu estava tentando pintar a parede do meu quarto. E eu sou dessas que eu gosto de fazer as coisas. Às vezes é meio torta, mas eu gosto de fazer. E eu tava pintando a parede do meu quarto e secava e descascava. Falei assim, essa parede tá com fungo, tá com alguma coisa. Secava e descascava, caía, sabe? Mesmo ela já estando na massa, caía a tinta depois que secava, como se fosse um plástico. Aí eu lembrei que ele usou o Ho'oponopono também nessa situação. Aí eu comecei a fazer o Ho'oponopono para as paredes do meu quarto. E aí a tinta branca pegou. Uhul! Pegou em quase todas. E parou de descascar. Depois pintei de azul. Aconteceu em um lado da parede. Mas não estou dizendo que não foi feito outros tratamentos, mas eu fazia e ainda assim caía menos, mas continuava caindo. Tinha alguma coisa estranha ali. E aí, quando eu fazia isso, a sensação é de que eu estava me harmonizando com a minha casa, com o meu lar e comigo. Porque se você pensar bem, a tua casa é apenas a estrutura física externa do seu ser, aonde você escolheu habitar. E por isso que falam muito de você manter as coisas arrumadas. Eu agora olhei pra minha mesa tá meio bagunçada. Manter as coisas arrumadas, manter as coisas em ordem, limpa, certo, fluidas. Porque, por mais que às vezes internamente esteja tudo bagunçado, quando você começa a arrumar externamente, no lado externo, lado de fora, você começa também um pouco organizando. E também funciona como uma desculpa. Ah, minha mente está muito bagunçada, eu vou bagunça a mesa também, começa a ficar um monte de coisa, porque os pensamentos estão muito soltos. E aí, a história do Ho'oponopono, ele fazendo só isso. Eu até marquei aqui uma coisa, né, que ele falou, que ele perguntou. Aí o Joey perguntou pro Dr. Wayne Hilin, em honra a ele, eu lembro das letras, mas Hilin, alguma coisa assim. Esse doutor legal. O que você está fazendo
em si mesmo que causou a mudança naquelas pessoas, né? Porque ele falou que o processo dele não partia de outro, partia dele. Então ele estava curando no outro o que ele estava vendo de reflexo nele. Provavelmente você já deve ter escutado falar que o outro apenas revela algo que está em você. E o outro revelando apenas algo que está em você, você começa a reconhecer o que você precisa curar. Só que aqui no caso do Ho'oponopono, não necessariamente ele está revelando só algo que tem em você, ele está falando que você também é responsável por aquilo. Ele tira a palavra culpa completamente. Não existe culpa, existe responsabilidade. E como responsáveis, nós temos que tomar alguma ação. E essa história de quando você entra em ação, tá, o que eu faço? Também se você entrar assim, eu sou responsável por tudo, e entrar na culpa, você entra num buraco abaixo, né? Depressão. Porque, tadinho, sou culpado por tudo, não tenho. Castigo cruel. Não é bem assim. Não é nesse sentido. E aí ele pergunta, né? Que ele fala que a equipe passou a trabalhar, não sei o quê. E ele tava contando a história pra ele, e ele falou, aí o Joey fala assim, foi nesse ponto que eu tive que fazer a pergunta de $1 milhão. O que você está fazendo em si que causou mudanças naquelas pessoas? Aí ele responde, eu estava simplesmente purificando a parte de mim que eu compartilhava com eles. Olha só que coisa interessante. Eu estava simplesmente purificando em mim a parte que eu compartilho com eles. Não é apenas o outro reflete o que em mim, mas também há uma parte em mim naquilo. Há uma continuidade. Há um fio que perpassa, que ultrapassa a todos, a um fio comum. Eu acredito que cada um tem um pedaço, aí sou eu falando, cada um tem um pedaço de divindade, que pode estar ativo ou não. Foi assim que eu entendi o que significava onisciência e onipresença. De que não é que estava em todo lugar, mas tudo é. Quando você sente, é diferente da sua filosofia, né? Teoria. Porque filosoficamente, teoricamente, a gente fala de onipresença, de onipotência, de tudo é universo, tudo. Mas quando você sente que aquilo ali tem realmente um pedaço em você, depois eu conto como é que foi esse passo. Então você purifica aquela parte de você que também está no outro. Na numerologia a gente tem uma coisa assim, interessante que combina, e eu gosto de ir encaixando as coisinhas, que combina com isso, que é o seguinte: teu nome, teu sobrenome é a parte que você compartilha com a tua família, é a herança familiar, certo? Até mesmo é ali que eu vejo saúde, é ali que eu vejo crenças raízes, né? Ali eu vejo uma série de coisas sobre você, mas sobre algo que você compartilha com aquele grupo familiar. Por exemplo, eu tenho, assim, quanto mais sobrenome você tem, mais coisa para compartilhar e para ajudar os outros você tem, tá? Eu tenho 3 sobrenomes. Tem gente que tem trocentos. Tem gente que só tem 1, tem 2. Mas, por que eu tô falando disso? Porque até então, eu não tinha percebido isso. Que essa parte, quando você, por exemplo, meu nome, tem 3 sobrenomes, Daniele Melo. Eu compartilho com a família Melo uma coisa que eu preciso purificar. Eu purificando em mim, eu purifico em todos. Quando eu começo a vivenciar o aspecto positivo do Melo,
eu ajudo a purificar todas as nessa família, cada um assim. Então, é a parte em mim que também mexe com o outro. Quando eu purifico o meu 9, né, meu 9, eu purifico também todo mundo que vive ali. Eu ajudo também, porque eu estou ajudando aquele núcleo. Vamos dizer assim, quem é mais beneficiado? Eu estou fazendo a minha parte ou o outro? Todos, mas eu estou vivenciando, eu estou consciente. Quanto mais consciente, melhor. Quando eu purifico um 4, que é um outro sobrenome, vivencio mais o construir do que o se sentir culpado, que é o 4, gosta de se sentir culpado, também estou trabalhando isso. E cada um vai limpando esse grupo. E na filosofia, né, da parte que veio para cá, do Ho'oponopono, porque como eu não entrei em contato com fontes diretas, não sei se tem mais coisas, né? Tudo que vem uma parte. Então a gente acaba vendo outras ramificações em outros lugares, outras teorias, porque da numerologia eu estou falando de numerologia pitagórica, com origem no Egito, com origem grega, ele foi para a Itália, é da escola pitagórica, é outro lado. E ainda assim tem conceitos, tem sementes parecidas, tá? E aí, falando especificamente do Ho'oponopono, claro que no caso aqui o Joey demorou a acreditar que era isso. E ele queria vivenciar isso. Mas a história um pouquinho do Ho'oponopono, dessa filosofia, dessa filosofia é que nós somos responsáveis por tudo que vemos. Não simplesmente por ter visto, porque se você entrou em contato, se você viu, porque tem uma parte daquilo em você. E aí essa frase dele falando, um Joey, de que porque eu purifico em mim a parte que nós compartilhamos, ele não está ajudando só o outro, ele está purificando nele. Quando eu fiz isso com a parede, eu estou purificando em mim, talvez uma falta de estrutura, até pelo meu número 4, que precisa de estrutura, uma falta de estrutura, algo. Estou limpando isso em mim, que está refletindo aqui também. Eu já usei para outras situações também, mas por enquanto essa é a minha história com o Ho'oponopono, né? E um pouquinho do que é a filosofia do Ho'oponopono. E o próximo vídeo a gente vai entrar um pouquinho na aplicação efetivamente do que é limpeza de memórias. Eu falei bem por cima, mas a gente vai falar por que ele fala que limpa memórias, tá? Não sei se você já ouviu falar nesse nome, mas ele é uma limpeza de memórias. Então, beijos, tchau, se inscreva no canal. Se você ficou até aqui, eu vi isso num vídeo, mas achei muito legal, assim, de você compartilhar, vou escrever nos comentários, se você ficou até o final, escrevendo, inventando uma hashtag, deixa eu pensar aqui. Hashtag parede. Hashtag até pra parede. Aí eu vou saber que você ficou até o final. Bom, beijos, tchau. Muito obrigada por estar até esse momento comigo. E aguarde o próximo vídeo, que eu vou falar sobre limpezas de memória e a gente vai entrar um pouquinho prático. Vou trazer ainda um pouco de filosofia, um pouco do que é, pra gente não apenas só aplicar de forma inconsciente, tá bom? E também ver se você se adequa a isso, se faz sentido pra você de verdade, tá bom? Beijos, tchau, até a próxima.